A literatura de Cornélio Pires, ela é muito interessante, muito rica e ela carrega algumas características peculiares dela. Uma das principais características da literatura do Cornélio é a questão do pioneirismo. Ele foi pioneiro em muitas áreas dentro da literatura e dentro das artes que ele trabalhou na vida dele. No total, na carreira dele, ele lançou 23 livros e o primeiro livro foi Musa Caipira, lançado em 1910. E já neste livro, ele apresenta a poesia ideal de caboclo. E esta poesia ideal de caboclo é a primeira poesia dialetal registrada na literatura brasileira. Aê, seu moço, eu só queria para minha felicidade um bom fandango por dia e um pala de qualidade. Porva, espingarda e cutia, um facão fala a verdade, uma viola de harmonia pra chorar minha saudade. Um rancho na beira d'água, vara, anzó, pouca mágoa, pinga boa e bom café. Fumo forte de sobejo e, para completar o meu desejo, cavalo bom e mulher. Então, a partir de Musa Caipira, Cornélio Pires começa a desenvolver o seu lado de escritor, o seu lado de poeta e lançar os seus livros. No início da história de Cornélio Pires como escritor, ele não teve muita boa aceitação no mercado, muita receptividade. Porque naquela época, 1910, o Brasil vivia aquela questão cultural da Belle Époque francesa, das artes clássicas, das artes vindas das academias, dotadas de ciência. Era a poesia parnasiana que dominava o cenário literário mundial na época. E Cornélio, naquela época, apresenta a poesia dialetal, a maneira não formal de se falar, né? Transcrita para a literatura. Então ele não teve uma boa aceitação. Mas Cornélio, ele teve uma leitura do caipira que ainda não havia sido apresentada para a sociedade na época. O caipira, ele sempre teve aquele estereótipo de preguiçoso, um estereótipo não muito bom, né? E o caipira do Cornélio, o caipira que o Cornélio apresentou, aquele matuto esperto, e isso acabou caindo nas graças da sociedade paulista, né? Que era regida pelos quatrocentões, pelos grandes fazendeiros, produtores de café, as famílias quatrocentonas que vestiram esse estereótipo aqui do caipira do Cornélio. Então ele teve muita boa aceitação. E em 1924, Cornélio lança As Estrambóticas Aventuras do Joaquim Bentinho. E é nesse livro aqui que o Cornélio Pires monta esse estereótipo desse caipira esperto. E ele, a partir deste livro, ele acaba sendo o escritor brasileiro mais lido, que mais vendia livros na década de 20. E quando iniciou os anos de 30, Cornélio passou a trabalhar com a sua literatura de uma forma mais eficaz no sentido da pesquisa, no sentido do registro sobre o folclore, sobre a paisagem caipira, os elementos que compunham esse universo do nosso folclore paulista. Em 1932, ele registra as trovas, os cururus, os cateretês, nesse livro que chama Sambas e Cateretês, né, que ele lançou em 1932. E a partir deste livro, o Cornélio ganha um reconhecimento dentro do meio intelectual paulista, dentro do meio intelectual brasileiro, né, reconhecido como o pai do folclore paulista, o bandeirante do folclore paulista, né? E é aí que ele começa a firmar o seu trabalho na área do estudo folclore. Então o Cornélio Pires, a literatura dele apresenta essa linha de pensamento que vangloria o estereótipo do nosso caipira,
que valoriza a questão do nosso folclore paulista, e é por isso que ele recebe o título, né, o codinome de bandeirante do folclore paulista.